Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da carta aos Hebreus, capítulo 11, dos versículos 1 ao 7. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus. Assim, as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim, e por causa dela ele foi declarado justo, pois Deus aprovou sua oferta. Graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado para não ver a morte, e não mais foi encontrado, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, ele se separou do mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 144. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Umidade conta a outra vossas obras, e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória, e divulgam vossas obras portentosas. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 9, dos versículos 2 ao 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Reflexão. Segundo a carta aos Hebreus, a fé é a posse no aqui e no agora, mesmo que imperfeita, de realidades que os olhos não veem, mas que o coração espera alcançar perfeitamente. O autor elenca 3 personagens bíblicos que agiram movidos pela fé e que por ela ofereceram um bom testemunho. Abel, pela fé, agradou a Deus com o sacrifício justo e graças à sua fé, Abel ainda fala. Enoque foi arrebatado ao céu sem conhecer a morte, porque agradou a Deus. Noé, pela fé, acolheu a palavra de Deus que lhe dizia o que, humanamente, não via. Por isso, tornou-se herdeiro da justiça que se obtém pela mesma fé. No Evangelho, o Pai sabe da fidelidade do Filho e de sua entrega amorosa ao seu plano salvífico. Por isso, exorta os discípulos a escutar o que Jesus diz e ensina. Por meio da transfiguração, aos discípulos é concedida profunda experiência de fé.
A transfiguração durante o percurso que leva à cruz é alento, motivação e sustento para os discípulos entenderem a missão de Jesus e manterem-se fiéis no seguimento dele até a cruz e, posteriormente, testemunhá-lo com o mesmo amor de cruz. Tenha um santo e abençoado dia.